Abrir os olhos e virar algo diferente, né? Que o nosso plano espiritual possa ter realmente algo muito diferente. Possamos ver Jesus em nossas vidas, possamos sentir Jesus no seu coração, irmão, em tua vida, transformando, mudando, tá? Porque hoje é dia. E continuarmos oferecendo o melhor que temos para Deus. Por isso que realmente a mensagem de hoje é o que tem a oferecer ao Senhor. O que tem a oferecer ao Senhor. Esse tema vai basear no texto de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Tá? Talvez você já ouviu muito falar nesse texto, mas nós queremos hoje ter a oportunidade de Deus de expressar algumas verdades e extrair verdade que Deus tem para a minha vida, verdade que Deus tem para a sua. Roubou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, Jesus, né? Certa mulher na cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de lavado no joelho, um bálsamo ou perfume, e estando por detrás aos seus pés, chorando, quebrava-lhe com suas lágrimas, então enxugava com os próprios cabelos, beijava-o e ungia com o ungüento. Quando o fariseu, que eu tinha convidado, viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia que qual é a mulher que ele tomou, pois é pecadora. Até esse texto que eu li, até o versículo 39, nós podemos ver três personagens. Nós presenciamos aí o fariseu, nós presenciamos aqui a presença de uma mulher, que a Bíblia não diz o nome, diz que ela era pecadora. Uma mulher que havia na cidade a pecadora. E o fariseu, a Bíblia fala o nome do fariseu. A mulher que vai escrever que ele se chama Simão. Mas a mulher, do início do texto ao fim, o nome dela era a pecadora. Quando alguém fala a pecadora na Bíblia, lembre da mulher que ungiu os pés de Jesus. Como falar de Simão mesmo do fariseu. Então, nós vimos aí Jesus, o fariseu, o Simão e a mulher, a pecadora. Né? Então, vamos falar um pouco de quem seria esse fariseu. Esse fariseu é interessante, alguns aspectos sobre ele. Ele era muito apegado à lei, tá? Ele preservava muito a tradição, não só escrita com moral, né? Preservava tudo que achava que, ao pedir ao extremo a essa lei, o justificava. Por isso que ele não era visto como o pecador. E o nome dele é o Simão, né? Uma coisa interessante, apesar desse apego extremo à lei, ele ouviu, e exatamente por ter visto Jesus fazendo milagre. Ele ouviu falar do que Jesus tinha feito, e ele fez uma coisa interessante. Ele disse: Jesus, vem comer em minha casa. Ele convidou Jesus para a sua casa. Tantos outros não fariam isso, mas ele fez. Aí alguns estudos, alguns teólogos acham que ele fez porque ele estava em processo de querer realmente conhecer a Jesus. Há quem diga que não. Há quem diga que ele queria simplesmente alcançar o estágio de saber que a gente que aumentando milagres tinha chegado também em sua casa. Irmãos, Deus conhece o coração e sabe qual vai fazer o motivo dele. E a gente vê com o decorrer do texto, ele mostrando qual é o verdadeiro motivo. Então, ele convida Jesus a ser fariseu para a sua casa, o apego dele é extremo, era tão extremo que ele não conseguia ser sensível à misericórdia de Jesus. Né? Então, aprenda isso. Como é que está a sua experiência com a obediência a Deus? Você está se auto-justificando como esse fariseu? Está tão grande que você não consegue ter a misericórdia de Deus para com o pecador? Essa mensagem de Jesus é possível para a nossa vida? Porque enquanto tinha esse fariseu, tinha mulher. A mulher não convidou Jesus para ir para a sua casa. Certamente ela também tinha ouvido falar de Jesus, mas ela não teve essa oportunidade. Só que o fariseu convidou, ela não convidou. A Bíblia diz que
dizer. Ela disse, Jesus está lá e eu vou. E a mulher não faleceu. O homem era estritamente ligado a ele. É esse fariseu que levaram aquela mulher prostituta para que fosse apedrejada. Era ele o fariseu certamente. E ela não se cortou. Ela não se cortou com o que aquele fariseu poderia dizer. Ela não se preocupou com a pena daquele fariseu. Ela não se preocupou que não tinha sido convidada. Ela tinha uma grande preocupação. Ela precisava ver Jesus. Porque ela sabia que ela era uma pecadora. Gente, lendo a história do povo desse texto, diz que a alma dessa mulher era má. Ela era dita como realmente pecadora. Alguns dizem que ela era prostituta. O texto diz que ela era pecadora. Podia não ser prostituta, mas o texto diz que ela era pecadora. Eu tenho que estar dizendo isso porque talvez você tenha sido pecado e diga, mas eu não era prostituta. Aí vem mais tranquilo. Não é um pecado grande ou pequeno. O que ele é hoje, que hoje nós estamos levando, é que você precisa ir ao presente. Seja prostituta ou não, seja o seu pecado, seja grande ou pequeno, você precisa se derramar. Você precisa, porque hoje é dia de oferecer. Hoje é dia de oferecer gratidão, é dia de oferecer a tua vida, é dia de oferecer o perfume. E disse que aquela mulher foi tudo incluído quando ela chegou. Mas naquele momento, quando ela chega, disse que havia uma tradição lá, e quando se ia à mesa, ele ficava com o pé para trás. E a mesa era baixa e ele ficava. E os pés de Jesus ficavam para trás. Por isso, esse texto aqui, no versículo 37, diz o seguinte: se essa mulher da cidade, uma pecadora, sabia que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de bálsamo e elástico com lento 38. E estando por detrás, aos seus pés, pesado, imagina essa cena. Jesus está ali, se pôs à mesa, com os pés de Jesus para trás, ela chegou por trás. Ela não foi pensando, não chegou por frente. Ela sabia, eu sou pecadora. Eu não vou ser bendita ali. Eu vou ser bendita. Isso que ela foi por trás. E quando ela chegou por trás, quando ela viu o médico, quando ela viu o Senhor, aquele que podia perdoar o seu pecado, naquele momento ela chora. Ela chora. Mas ela tudo as lágrimas. E ela olhava os pés de Jesus. E é naquele momento que o fariseu percebe. E quando o fariseu percebe, ele não fala, mas ele está consigo mesmo. Ele está consigo mesmo, ele diz. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, ela chorou no canto do pé de Jesus, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que se tocou, pois ela é pecadora. Você percebe? Naquele momento que a mulher estava derramando lágrimas aos pés de Jesus, estava reconhecendo seu pecado, suas falhas, aquilo estava questionando. Se ele fosse profeta, percebe? Se ele fosse profeta, ele entenderia que aquela mulher que tocou seus pés, aquela mulher que está derramando lágrimas. Irmão, na verdade, você não prega assim. Deus sobre os nossos corações. E naquele momento que Jesus entendeu aquele questionamento sobre o fariseu, ele disse: Simão, e Simão hipocritamente disse, mestre, porque irmãos é fácil chamar Jesus para a tua vida, mas também é fácil. Você vai levantar a mão, ou você vai dizer eu tenho Jesus. Pode ser até fácil. Pode até fácil chamá-lo de mestre. Quando Jesus disse: Simão, ele chamou Jesus, mas ele precisava vivenciar esse poder que Jesus tem sobre ele. Lá no versículo 40, ele disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho mais dizer. Irmão, Jesus só tinha entendido o pensamento do fariseu. E respondeu ele: sim, pode falar. Aí eu não quero ensinar algo ao fariseu, eu quero ensinar algo. Aí Simão disse: olha, Simão, havia um credor e ele tinha 2 credores. Um
hoje vai ter mais da dobra daquele que perdoou. Aí o homem disse, Senhor, claro que eu devia mais, ele devia ter uns outros 50, até que foi mais perdoado, ele veio mais, né? Aí Jesus olhou para mim e disse, não tem. Aquele que mais devia é o que mais ama. Jesus está querendo dizer, olha, essa mulher que está testemunhando, ela reconhece que é pecadora, ela reconhece que precisa de mim, e por isso ela está chorando em meus pés. E Jesus está querendo lá e diz, sabe por quê, irmão? Quando eu entrei na sua casa, você não ungiu meus pés. Vamos falar um pouco sobre ungir os pés. Porque esse irmão deveria ter ungido os pés de Jesus. Ele disse, você não lavou os pés, e nem sequer secou. Você me chamou para a sua casa, mas não fez o que deveria fazer. Jesus fala isso para os irmãos, porque lavar os pés naquele momento, naquela cultura, era dizer que eu não estava, deixa bem-vindo em minha casa. E que não se fez. Ele só dele e você não lavou meus pés. Você não deu uma casa. Irmão, Jesus está aqui. E hoje eu também estou trabalho de pés de Jesus. Porque Jesus é bem-vindo. Ele tocou a lágrima, ele conquistou os pensamentos. Aquilo que não devia ter feito. Aquela mulher pecadora fez. Ela estava lidando com os seus pecados. Estava chorando, estava reconhecendo que Jesus era o único que podia perdoar os seus pecados. Por isso ela chorava. Ela chorava deliberadamente. E quando ela chorou, que os pés de Jesus não olhavam, o cabelo era muito preservado. Muito está subia para um momento especial. De que aquela mulher que estava com o corpo sobre sua cabeça, ela podia ter estudado, né? Ela disse que na hora, não tinha uma vergonha, ela tira, pega o seu cabelo, que era um dos mais bonitos, e aí enxuga os pés de Jesus. Ela não teve entender. Aquilo que esse irmão deveria ter feito, não fez, ela ofereceu. Ofereceu a sua vida, ofereceu o cabelo, ofereceu suas lágrimas. Com reconhecimento que precisava do pecado. Aí Jesus continua lá no versículo 45. O 44 diz. Então voltou Jesus para o mestre do Simão. Perdoa essa mulher, eu entrei em sua casa e não me desse água para os seus pés. Esta, porém, pegou com água nos seus pés e enxugou com os seus cabelos. No versículo 45, Jesus continua dizendo, Simão, não me desse ódio, era outra tradição. Quando alguém quer se dar hoje na sua casa, aquele que o recepcionava deveria dar um óculos, é o chamado óculos santo. Hoje alguém chega na sua casa, você aperta a mão da mão dele, né? Não, era comum que o pessoal seja bem-vindo, vinha lá a partir de água para lavar os pés, e ao entrar ele recebia beijo. Se não fez isso, não fez. Porque o irmão tinha outra preocupação, que não era receber Jesus em sua vida. Ele queria receber Jesus em sua casa por questão de status. Para poder servir Jesus, para poder questionar Jesus. Ele não tinha o melhor para oferecer para Jesus. Mas aquela mulher disse que naquele momento ela não conseguiu proceder tão pecadora. Ela não achou Jesus ao mundo. Ela não se achou digna. Ela poderia muito bem chegar ali e beijar. Lembra do beijo de Pedro de Jesus? Mas ela não fez. Está ali chorando, enxugando com seus cabelos. Ela reconhecendo que Jesus era um salvador. Quando forma de referência, ela beija os pés de Jesus. E ela vai beijando, beijando. E Jesus diz, olha, aquilo que era para tu fazer, tu não fizeste. Tu não deixaste o teu rosto. Com forma de reverência. Com forma de um amor entre sua amiga. E ela fez. Ela deu o rosto. Ela beijou os meus pés. Com forma tremenda de humildade, com forma de reconhecimento que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o único a descer todas as honras e toda a glória. E ele continua, irmão. Ele diz, tu não lavaste os meus pés, tu não me deste o óculos, e ainda no 44. Depois ele diz, tu não me ungiste a cabeça com óleo, que era uma forma também de reconhecer que Jesus
Ele disse, olha, eu entrei e você não ungiu minha cabeça. Essa mulher, ela ungiu os meus pés. Ela ungiu os meus pés. Está vendo isso aí? Isso é um vaso delegado. Era muito comum utilizar ele pegado na cintura. E disse, a mulher, ela com o vaso sobre sua cintura, ela quebrou esse pescoço. Diz que além do vaso dela vaso ser muito caro, o que tinha dentro, que era um coentro, que era, ou você chama de bálsamo, ou chama de perfume, era muito caro na época. Diz que para conseguir juntar isso dentro, para pegar esse vaso, era aproximadamente 1 ano de trabalho dela. Imagina se fosse prostituição mesmo. Se ela vendesse o corpo. Era 1 ano de prostituição. Para pegar isso junto, quebrar e derrubar todos os pés de Jesus. Não sei como ela conseguiu. Se era prostituta ou não, mas eu não sei. Tudo aquilo precioso que ela tinha naquele momento, ela o fez sem reserva ao Senhor. Eu não sei o que você tem mais de precioso hoje na sua vida, mas eu preciso oferecer sem reserva ao Senhor. E aquele caminho teve sem reserva. Ele fez porque o que ele tinha mais precioso, ele não fez com Jesus, mas aquela mulher pecadora. A Bíblia diz, esse frasco que mede aproximadamente 14 centímetros, que estava cheio de perfume, que uma vez quebrada, o ele é jogado todo, é usado todo, se alguém precisa reservar um pouco, o perfume vai saindo, não tem mais a fragrância do pote. Ela não pensou em passar um pouco para ser usado depois. Diz que ela pegou aquele livro e derramou nos pés de Jesus. E nós estamos vendo que Deus quer nós quebramos os vasos de alabaster. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se precisa ser quebrado ou se você já quebrou. Mas se você precisa usar o que tem de valioso dentro de você, Deus não está dizendo que nós nos quebremos. Quebre o seu vaso de alabaster, para que o que tem de melhor dentro de você possa chegar aos pés de Jesus. E Jesus está aqui hoje para receber todo. E o melhor que hoje recompensa o fruto dele, porque o Senhor deu a sua vida. Se o Senhor hoje deu o seu amor, deixe o amor permissão dos falsos do Espírito, que eu não tenho aqui, Manuela, a filha de Valdeir, todo exemplo, tudo colocar, faça melhor. Abre a boca para louvar o Senhor, filho de crescimento que está na boca, dê o melhor para Deus, porque Deus abençoar vocês. Vocês, adolescentes, quando vir a casa de Deus, quando viver para Deus, faça o melhor para Deus. Sua parte é o melhor do seu tempo. E se vocês estão aqui, porque tem pensado, né? Eu creio nisso. Quando vocês têm 4, 5 participas do sonho, orando ao Senhor, querendo dar o melhor, quebrando os vasos, e dizendo ao Senhor, ele tem respeito. Não guarde nenhum pouco de fragrância. Quando estiver adorando, faça a boa completa. Se não puder entregar Deus para o convite, mas não estiver. Eu também não quero comprar do Senhor. E quando a mensagem de colocar o santo, seja por completo a sua adoração. Aleluia, porque a vida são os senhores. Os pensamentos, os problemas, estamos aqui para dizer: seus pecados são perdoados, o seu problema está solucionado. E não está o mesmo problema, pecado. Né, Jesus? Olha para ela e diz: sua pecadora, seus pecados são perdoados. Porque ela não serviu a fé. Ela ofereceu o melhor. Ofereceu o texto todinho. Eu falei que o peito era caro, equivalente aproximadamente 1 ano de trabalho dela. Mas em momento nenhum, Jesus falou com o preço amigo meu. Mas Jesus falou no mais precioso que era a sua vida. Aquele vaso dela para não ver se era caro era. Mas Jesus em momento nenhum fazia isso. Jesus deu o melhor que ela tinha. Quebrou o vaso, ela enxugou, ela deixou aquilo que materialmente era que o valor era Deus por completo. E lá ela estava olhando para Jesus, pedindo perdão.
amanhã pode não poder pensar. Então você quer estar hoje, não já vai falar. Você precisa chegar no céu de Jesus. Não se preocupe porque a pessoa terá o que. Não se preocupe porque as pessoas terão pensar. Porque Jesus todo o pensamento nessa noite. Que você hoje tem um exemplo. Olha como é paradoxo. Que você hoje tem um exemplo da pecadora. Mas por quê? Porque a pecadora arrependida, da pecadora que evita o Senhor Jesus. Eu gostei daqui, com certeza que nós iremos quebrar o vaso dela. Que nós iremos quebrar nossas vidas. Iremos oferecer o que temos melhor ao Senhor. Porque irmãos, lá em Salmo 34, 18 diz: pego e está no Senhor. Porque tem o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Peço e salvo, Senhor, e que tem o coração quebrantado. Jesus entendeu o coração quebrantado daquela mulher. Em contrapartida, ele percebeu que o coração do Senhor estava distante. Tinha convidado em sua casa, já o chamava de mestre, mas não tinha sentido o poder da salvação. Que hoje, irmãos, e hoje, visitantes, possamos todos sair daqui, que inicialmente, estamos em mim, eu preciso oferecer o melhor a Deus. E eu finalizo aqui perguntando a você: o que diz oferecer ao Senhor? A resposta é não. Se queres estar na paz, se queres continuar na paz, continue dedicando melhor ao Senhor, sem desejo. Porque Deus está aqui em nome de Jesus.